Boa noite a todos. Vamos, primeiramente, agradecer a presença mais uma vez aqui. Gostaria de rezar um Pai Nosso e, em sequência, vamos ouvir o hino nacional. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria de falar também que a Câmara hoje está fechada por precaução. As pessoas que estão nos ouvindo agora, e essa coisa séria está acontecendo no país. Então vamos ficar atentos. Isso não é brincadeira, não. Vamos ficar atentos. Então hoje não está tendo público aqui, é por causa dessa precaução que a gente está tendo. Beleza? Vou passar a palavra para o Vinícius, por favor. Presidente, boa noite aos demais vereadores, funcionários dessa casa. Eu vou iniciar a leitura
da portaria número 6/2020, editada pela Câmara Municipal de Senhora do Porto, que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, Covid-19, no âmbito da Câmara Municipal de Senhora do Porto, Minas Gerais. O presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a portaria do Ministério da Saúde, MS, número 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública e de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando a declaração da infecção humana pelo Covid-19 como pandemia em 11 de março pela Organização Mundial de Saúde, considerando a adoção pela Câmara dos Deputados, pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e por outros órgãos públicos federais e estaduais dos poderes legislativo e judiciário, de medidas de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19, considerando por fim a necessidade de estabelecer procedimentos e regras que garantam a continuidade das atividades da Câmara Municipal, preservando a saúde das pessoas que circulam nas dependências da Casa, resolve, artigo 1º, o acesso às dependências da Câmara Municipal fica restrito durante o período de vigência desta portaria a servidores e vereadores. Artigo 2º, a realização de atividades do processo legislativo da Câmara Municipal durante o período de vigência desta portaria será restrita a reuniões ordinárias e extraordinárias de plenário e de comissões com presença somente de vereadores e servidores. Parágrafo 1º. Será permitida a presença nas dependências da Câmara Municipal, inciso 1º, de profissionais de imprensa para fins de cobertura das atividades a que se refere o caput. Parágrafo 2º. Deverão ser adotadas soluções tecnológicas que permitam a participação dos convidados e o acompanhamento remoto das atividades com interatividade pelo público interessado. Artigo 3º. Fica suspensa a realização de outras atividades que envolvam a participação de público externo, tais como: inciso 1º, os eventos institucionais destinados a subsidiar o processo legislativo dentro e fora das dependências da Câmara, incluindo seminários, fóruns técnicos, ciclos de debates públicos, reuniões de comissão com convidados e outros eventos coletivos congêneres. Inciso 2º, os eventos de homenagem. Inciso 3º, o acesso do público externo aos gabinetes parlamentares. Inciso 4º, o serviço de atendimento presencial ao público externo. Inciso 5º, a cessão de espaços. Parágrafo 1. Ficam mantidos nas hipóteses em que se refere aos incisos 3 e 4 do caput, os serviços de comunicação por telefone, e-mail, outras formas de atendimento remoto ao público externo. Artigo 4º. Fica suspensa a participação em viagens a serviço de vereador e servidor para as localidades onde houver infecção pelo coronavírus, conforme lista mantida pelo Ministério da Saúde. Artigo 5º. O vereador poderá se manter afastado de suas atividades mediante comunicação por escrito à presidência da Câmara se, inciso 1º, apresentar sinais e sintomas de infecção pelo Covid-19. Inciso 2º, retornar de viagem interestadual ou intermunicipal a localidades onde houve infecção pelo coronavírus, conforme lista mantida pelo Ministério da Saúde. Inciso 3º, se for maior de 60 anos ou portador de doença crônica. Artigo 6º, o servidor será afastado de sua atividade se apresentar sintomas de infecção pelo Covid-19 mediante avaliação médica. Parágrafo 1º. O afastamento que se refere ao caput poderá ser determinado em caráter preventivo por até 14 dias, na hipótese de comprovação de contato com pessoa com diagnóstico de infecção pelo Covid-19. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara poderá determinar o afastamento das pessoas previstas no caput a seu critério, em outras situações de risco de infecção pelo Covid-19. Artigo 7º. O servidor que retornar de viagem interestadual ou intermunicipal a localidades onde houve infecção pelo coronavírus, Covid, conforme lista mantida pelo Ministério da Saúde, será afastado administrativamente das suas atividades por 7 dias corridos,
contados do retorno da viagem. Parágrafo único. O servidor a que se refere o caput encaminhará por e-mail ao titular do órgão de sua lotação comprovante da realização da viagem imediatamente após o seu retorno. Artigo 8º. Poderá ser afastado administrativamente das suas atividades. Inciso 1º. O servidor maior de 60 anos ou servidora gestante, mediante comunicação ao titular do órgão de sua lotação. Inciso 2º. O servidor portador de doença crônica, condicionada à avaliação médica. Artigo 9º. Ressalvada a hipótese a que se refere o caput do artigo 6º, o servidor afastado administrativamente nos termos desta portaria realizará suas atividades em regime de teletrabalho, sempre que possível, e obedecerá à recomendação de permanecer em casa e à disposição para eventual convocação ao trabalho. Parágrafo único. O afastamento a que se refere a este caput será considerado como efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração. Artigo 10º. Serão adotadas as medidas internas necessárias para, inciso 1º, reforçar a limpeza e a desinfecção das dependências da Câmara Municipal, especialmente banheiros, elevadores e dispositivos de uso coletivo. Inciso 2. Instalar dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação da casa para higienização regular das mãos. Inciso 3º. Garantir a utilização de equipamentos de proteção individual pelos servidores envolvidos nas atividades de assistência à limpeza. Inciso 4º. Reforçar as ações e campanhas de comunicação visando a conscientização e orientação do público interno sobre as medidas de prevenção e proteção necessárias. Artigo 11º. A controladora interna e a diretora/secretária administrativa ficam autorizados a adotar outras medidas administrativas que se façam necessárias para a prevenção e infecção e a propagação do Covid-19, tais como redução ou escalonamento de jornada dos servidores, inclusive mediante a adoção de regimes alternativo de trabalho. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos até 31 de março de 2020, podendo ser prorrogada. Senhora do Porto, 18 de março de 2020, Antônio Renato Albino, presidente. Essa é a portaria que foi editada pelo presidente da Câmara sobre a prevenção que a Câmara está adotando para combater esse coronavírus. Foi disponibilizado no site da Câmara, na imprensa local, e foi publicado também no mural dessa casa e enviado também ao município, à prefeitura. Deu entrada nessa casa também o decreto número 20, de 17 de março de 2020, oriundo da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19 no âmbito do Poder Executivo no município de Senhora do Porto. O prefeito do município de Senhora do Porto usa suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso 6º, ambos da Lei Orgânica do Município e, considerando a declaração de pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, considerando as orientações e alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, considerando o decreto estadual 103 de 12 de março de 2020, expedido pelo governador do Estado de Minas Gerais, considerando a orientação do Conselho Nacional de Educação, de 14 de março de 2020, de que será necessário as instituições, se necessário, as instituições poderão repor as aulas do próximo ano para cumprir os 200 dias letivos anuais exigidos pela legislação, considerando as últimas orientações dos órgãos de saúde superiores no sentido de que se amplie medidas preventivas no intuito de resguardar a população, decreta, artigo 1º, fica decretado horário ininterrupto de funcionamento nas unidades básicas de saúde de 7 às 17 horas, realizando revezamento no horário de almoço entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Artigo 2º. Ficam suspensos os procedimentos eletivos via TFD de consultas, cirurgias e exames da Secretaria Municipal de Saúde a serem realizados no Hospital Regional de Goiás, conforme nota técnica HIC 01/2020, a qual estabelece que serão realizados atendimentos somente em casos considerados urgentes. Parágrafo único.
ficam mantidos os serviços e manutenções de média e alta complexidade que não podem ser suspensos: hemodiálise, oncologia, transferência interhospitalar e de urgência e emergência. Artigo 3º. Ficam suspensos temporariamente os grupos de atividade desenvolvidos pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, bem como o programa de hiperdia. Artigo 4º. Ficam suspensas as aulas das escolas da rede municipal de ensino, de modo a interromper as atividades durante o período de 18 de 3 de 2020 a 20 de 3 de 2020, podendo tal suspensão ser prorrogável de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. Ficam suspensos temporariamente a emissão e liberação de alvarás para a realização de eventos e festividades em que ocorra a aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo coronavírus, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Artigo 6º. Ficam suspensas temporariamente as atividades desenvolvidas no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, sendo elas aulas de artesanato, dança e jiu-jitsu. Artigo 7º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado e sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. Prefeitura Municipal de São José do Porto, 17 de março de 2020. Sebastião Augusto de Andrade Filho, Prefeito Municipal de São José do Porto. Deu entrada também nessa casa ofício do Ministério Público, primeiro Promotoria de Justiça do Marco Goianiense, referente à correição ordinária 03 de 4 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Goiás, vem à presença de Vossa Excelência informar, constante o artigo 17, inciso 1 da Lei Federal 8.625 de 93 e em conformidade com portarias números 70 e 72 de 2019, publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais em 1 de 11 de 2019 e comunicado número 6 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPMG em 19 de 2 de 2020, a Corregedoria Geral do Ministério Público fará a correição ordinária nos serviços afetos à primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, no dia 3 de 4 de 2020, no período da manhã, quando serão recebidas eventuais informações, sugestões ou reclamações sobre o serviço ou quanto aos representantes e servidores do Ministério Público. Oportunamente, envia a Vossa Excelência cópia do edital de correição, requerendo a gentileza de a fixação dele em local visível dessa casa. Sendo o que tinha para o momento, envia cordiais saudações. Atenciosamente, Alexandre Figueiredo Murato, promotor de justiça. Deu entrada também o ofício número 80 de 2020, oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Goiás. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Goiás, nos termos do artigo 129, inciso 6 da Constituição Federal e no artigo 26, inciso 1, a linha B da Lei 8.625 de 93, solicita que seja informado, no prazo de 10 dias úteis, se o município de Senhora do Porto forneceu a essa Casa Legislativa cópia do processo licitatório de transporte escolar referente ao ano de 2018, conforme solicitado através do ofício 44/2018, conforme cópia anexa. Sendo o que tinha para o momento, envia cordiais saudações. Atenciosamente, Alexandre Figueiredo Morato, promotor de justiça. Foi enviada essa Promotoria de Justiça em 2018 um ofício comunicando que o município não estava respondendo os ofícios e nem encaminhando os documentos que seriam solicitados. E dentre eles esse processo de licitação do transporte escolar do ano de 2018. Mas segundo já foi passada a informação aqui da secretária, que esse documento já foi enviado, vou só fazer a resposta ao Ministério Público. Ele está pedindo informação
porque chegou esse ofício lá. Eu vou fazer a resposta para ele só comunicando que já foi enviado para cá. Porque como chegou o ofício lá solicitando intervenção do Ministério Público, né? Aí agora ele está buscando se a gente já teve retorno. Deu entrada também o ofício 87 de 2020 da Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, nos termos do artigo 129, inciso 6 da Constituição Federal e do artigo 26, inciso 1º, a linha B, da Lei 8.625, solicita que seja informado no prazo de 15 dias úteis quais condutas praticadas pelo ex-prefeito municipal de Senhora do Porto, José de Aguiar Mourão Sobrinho, que derem sejam a perda de seu cargo, noticiando sempre que possível data, horário, testemunha e documentos que possam comprová-las. Solicito também que seja enviado ao mesmo prazo cópia do processo referente ao julgamento do ex-prefeito pela prática de infrações políticas administrativas, bem como demais informações e documentos que reportar necessários para o esclarecimento dos fatos, conforme noticiado em ofício 73/2019. O ofício 73/19, que o doutor menciona aqui, é o ofício que foi enviado ao juiz eleitoral comunicando a decisão da Câmara de ter cassado o senhor José de Aguiar Mourão. Está pedindo cópia dos documentos e isso aí já está sendo providenciado também. Deu entrada também o ofício circular 117 de 2020, oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, informa que, consoante artigo 17, inciso 1º da Lei Federal 8.625 de 93, e em conformidade com as portarias 70 e 72 de 2019, publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Minas Gerais, a Corregedoria Geral do Ministério Público para a correição ordinária nos serviços afetos à segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia no dia 30 de 4 de 2020. Dia 30 de 4, no período da manhã, quando serão recebidas eventuais informações, sugestões, críticas ou reclamações sobre os serviços quanto ao membro e servidores do Ministério Público. Envia cópia da correção, requerendo gentileza de fixação no local de vindas do caso. Luciano Sotero Santiago, promotor de justiça. Então, se algum de vocês aí tiver alguma reclamação quanto ao serviço prestado pelo Ministério Público ou algum servidor, é só comparecer nessa data lá, que vai ter uma audiência pública lá com os corregedores, que vão averiguar qualquer tipo de situação cometida, qualquer tipo de crime ou outro tipo de improbidade que tenha sido cometido pelos servidores ou pelo próprio promotor de justiça. Deu entrada nessa casa o ofício 08 de 2020, de origem da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto. Gabinete do Prefeito Municipal de Senhora do Porto, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Sebastião Augusto Andrade Filho. Referência: ofício 05/2020, requerimentos 01/2020, 02/2020, 03 de 2020, 4 de 2020, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2020. Senhora do Porto, 10 de março de 2020. A par de respeitosamente cumprimentá-lo em atenção ao ofício supra, o qual solicita informações através dos requerimentos 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Valho-me do presente para responder. Em atenção ao requerimento 010203 e 6 de 2020, os quais solicitam limpeza de rua, instalação de quebra-molas, serviço de tapa-buracos, cumpre informar que a demanda foi passada para a secretaria competente para que a mesma possa analisar a viabilidade do pedido, para então atender os requerimentos ora solicitados. No que tange ao requerimento 04 de 2020, o qual solicita que seja verificado se as garis, varredeiras de rua têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, informo que a demanda foi repassada para o setor competente para que o mesmo possa analisar sobre a viabilidade de contratação de um técnico em segurança do trabalho para realizar o estudo sobre a situação de cada funcionário, a fim de atestar através de um laudo o grau de insalubridade de cada um. Em relação ao requerimento 05 de 2020, o qual solicita que seja providenciado transporte semanal para as comunidades rurais do município, informo que a demanda está sendo analisada pelo setor responsável, uma vez que faz parte dos propósitos desta administração, que preza por mais benefícios para as comunidades rurais. O requerimento 07 de 2020 requer informação e manifestação a respeito do suposto desvio de R$700 mil da conta do município, ocorrido no mês de fevereiro de 2020. Diante do requerimento, informo que o município de Senhora do Porto foi vítima de um crime digital e que todas as providências já foram tomadas a fim de que se apure os fatos. Na oportunidade, solicito desde já que me seja dada a palavra em reunião plenária, assim que for restabelecida a abertura ao público, para ter mais esclarecimentos. Em atenção ao requerimento 09 de 2020, o qual solicita a instalação de grade de proteção na rua atrás da Igreja Matriz, informo que as providências serão tomadas a fim de atender tal solicitação, haja vista a real necessidade. Assim sendo, esperando ter atendido a solicitação, sem mais para o momento, externo as manifestações de estima e consideração. Atenciosamente, Sebastião Augusto de Andrade Filho, prefeito municipal. Segue anexo aqui um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, Senhora do Porto, 19 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, em resposta ao requerimento 08 de 2020, no dia 20 de fevereiro de 2020, vem esclarecer as informações acerca da falta de medicamentos na farmácia de todos que atende aos PSFs Alvorada e São José do Jacaré. O município de Senhora do Porto, no ano de 2019, passou por uma troca do profissional farmacêutico responsável pela farmácia de todos, sendo realizado o processo seletivo em junho de 2019 para a contratação do mesmo. Atualmente, a farmácia de todos encontra-se com um profissional farmacêutico responsável pela gestão de todos os programas relacionados à aquisição de medicamentos pelo município. A regulamentação do financiamento e execução do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde é realizada periodicamente por meio de deliberações estaduais, em consonância com as portarias ministeriais. O financiamento é realizado através de recursos financeiros federal, estadual e municipal. Atualmente, a estratégia de regionalização da assistência farmacêutica é regulamentada por meio da deliberação número 22.146, de 17 de novembro de 2016, que se caracteriza pela cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, por meio de atas estaduais de registro de preço, com ampliação do elenco de medicamentos disponível, obedecendo aos princípios do SUS. Desta forma, para a aquisição de medicamentos básicos, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais disponibiliza ata de registro de preços para aquisição de medicamentos e insumos nos termos da Lei 8.666/19 e Decreto Estadual número 43.311 de 2013, com realização do levantamento da demanda em lista específica via Sistema Integrado de Gestão da Assistência Farmacêutica.
Com base nessa deliberação, o município de Senhora do Porto tentou realizar compras dos medicamentos para abastecimento da farmácia de todos através dos ciclos de abastecimento disponibilizados. Ao realizar o empenho para a compra, o município não recebeu os medicamentos empenhados e, em contato com as empresas, foi informado que o município de Senhora do Porto possuía títulos em aberto com diferentes fornecedores de medicamentos. Em uma busca aos fornecedores que realizam a entrega dos medicamentos, na promessa de que o município realizaria o pagamento no prazo de 30 dias após a entrega, conforme rege a licitação, foi detectado que existem títulos em abertos com fornecedores desde 2017. Dessa forma, o município não realizou os pagamentos e as entregas ficaram suspensas. Desde janeiro de 2020, a farmácia de todos, com a ajuda da Secretaria da Fazenda e o Jurídico, vem tentando solucionar os problemas desses atrasos, visto que, em alguns casos, já existem contratos vencidos, o que viabiliza o simples pagamento das notas fiscais em atrasos. Dentre essas pendências financeiras, algumas já foram solucionadas e as empresas estão restabelecendo a entrega dos medicamentos para o município. Algumas das empresas que já estão entregando os medicamentos, podemos citar a Solomed, distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde limitada, onde o município tinha uma pendência financeira no valor de R$ 6.036,75, e a Prate Donaduzzi, cuja pendência financeira era no valor de R$ 3.259,79. As demais empresas em que foram encontradas pendências estão sendo solicitadas a troca das notas fiscais e análise de caso a caso, para saber como o município pode legalmente realizar os pagamentos. Os documentos que comprovam os pagamentos das notas em atrasos encontram-se disponíveis na farmácia de todos e na Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde tem ciência de que o município possui uma população extremamente carente e que necessita de forma direta dos medicamentos disponibilizados pela farmácia de todos. Sendo assim, o município de Senhora do Porto está empenhado em solucionar e quitar todas as pendências financeiras para o completo reabastecimento da farmácia de todos. Atenciosamente, Elisete Oliveira Araújo, secretária de Saúde de Senhora do Porto. E Gisele Márcia da Silva Campos, farmacêutica. Querem fazer algum comentário a respeito da resposta dos ofícios? Deu entrada também o ofício 09/2020 de origem da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, gabinete do Prefeito Municipal de Senhora do Porto, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Sebastião Augusto de André Filho. Referência ao ofício 01/2020, Senhora do Porto, 19 de março de 2020. A par de respeitosamente cumprimentá-los, em atenção ao ofício supra, o qual solicita o encaminhamento à Câmara Municipal da relação analítica da folha de pagamento da Prefeitura referente ao mês de janeiro de 2020. Valho-me do presente para informar que a documentação ora solicitada encontra-se disponível no site da Prefeitura, senhoradoporto.mg.gov.br, o qual foi criado justamente para dar transparência nas ações do Executivo. Lá o cidadão vai encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública. Sendo assim, esperando ter atendido a solicitação, sem mais para o momento, externo manifestações de estima e consideração. Atenciosamente, Sebastião Augusto de Andrade Filho, Prefeito Municipal. Senhor presidente, vou dar início à leitura dos requerimentos que deram entrada a essa casa. Requerimento número 10 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que aí subscreve, nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal
para que seja analisada a possibilidade de pagar adicional noturno aos motoristas que trabalham à noite. Justificativa. Para a solicitação se faz o pedido dos mesmos. Senhora do Porto, 19 de março de 2020, Divino Vieira da Silva, vereador. Vou fazer a leitura de todos e coloca a sessão em votação. Os requerimentos são do vereador Divino e o Anderson Pires Figueiredo. Você quer fazer a leitura do seu requerimento? Divino? Requerimento 11 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que se inscreve nos termos regimentais vigentes, dispensadas as demais formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que proceda a reparos na rua da Gruta, pois houve deslizamento de terra e formou um buraco na mesma, a qual pode ocasionar acidente. Justificativa. Para a solicitação será necessário, uma vez que o vereador fez uma visita ao local e detectou o fato. Senhora do Porto, 19 de março de 2020, Divino Vieira da Silva, vereador. Requerimento 12 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que aí se inscreve nos termos regimentais e formalidades, requer que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando informações acerca da regulamentação da prestação de serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no município de Senhora do Porto, remetendo a esta igreja casa a relação dos taxistas, nome, veículo, modelo, placa, o local dos pontos de táxi, bem como relativo-se à fiscalização da aludida prestação de serviço por parte da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto. Justificativo. O presente requerimento se justifica uma vez que há informações de que não está havendo regular prestação de serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi. Senhora do Porto, 19 de março de 2020, Divino Vieira da Silva, vereador. Requerimento 13 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, o vereador que aí subscreve nos termos regimentais vigentes, dispensados de demais formalidades, requer que seja oficiado o prefeito municipal acerca de quais critérios são utilizados para que os servidores possam ter direito a quinquênio, biênio e férias-prêmio. Justificativa. O presente requerimento se justifica uma vez que foi relatado ao vereador que quando os servidores preenchem o requerimento de férias e requerem o mesmo, são informados que não têm direito. Senhora do Porto, 19 de março de 2020, Anderson Pires Figueiredo, vereador. Pode passar a discussão do requerimento. Boa noite a todos. Em relação a quando um funcionário, né, que é concursado, procura para fazer um requerimento de férias, consta um requerimento em relação à questão de férias prêmio, quinquênio, biênio, e eles alegam que não tem direito, entendeu? Tem as demais autoridades cidades aqui na região, o pessoal tem direito a isso. Então, questionando por qual motivo, né, que consta no requerimento, não tem. Tem até uma fotocópia do requerimento aqui. Entendeu? Aqui fala. Você deve ter preenchido esses dias. Descrição de benefícios. Primeiro, férias regulamentares no período tal citado. Concessão de férias prêmio no período tal. Licença médica no período tal. Programação por acesso para cargo de tal. Alteração de nome para aposentadoria. Licença tratar pessoa, doença, família. Remoção para biênio correspondente ao período D, quinquênio correspondente ao período D. Entendeu? Então, a gente quer saber por que consta no requerimento e o funcionário não tem direito. Só isso. Passando votação, então, né? Batuzinho, votação do requerimento. Sorocó? Chizinho? Divino? Alex? Já aprovado por ti. Obrigado. Aprovado por todos. Agora vamos
Vamos passar então ao projeto de lei 01 de 2020, de autoria do vereador Matuzino Luiz de Souza. Vou ler o parecer jurídico. Referência: projeto de lei ordinária 01 de 2020, de autoria do vereador Matuzino Luiz de Souza. Emenda: regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxistas, serviço comunitário de rua, motoboy e transporte de mercadoria, motofrete, e contém outras disposições. Relatório: foi encaminhada a assessoria jurídica desta casa para emissão de parecer o projeto de lei ordinária 01/2020, de autoria do vereador Matuzino Luiz de Souza, que tem a finalidade de regulamentar o exercício das atividades dos profissionais de transporte passageiro, mototaxista, motoboy e motofrete, e contém outras disposições. É o relatório, passo para a análise jurídica. Da competência, iniciativa e espécie normativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. A matéria versada no projeto em questão é de interesse local, aliado ao fato de que sua iniciativa se enquadra no rol dos assuntos de competência da Câmara Municipal, nos termos do artigo 34, inciso 5 da Lei Orgânica do Município de São José do Porto. Assim dispõe o artigo 34, inciso 5 da Lei Orgânica do Município de São José do Porto. Compete à Câmara, artigo 34, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente, inciso 5, autorizar a concessão de serviços públicos. O entendimento clássico do STF até 2009 filiava-se ao sentido de que a competência para legislar sobre o serviço de mototáxi era privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição de 88, uma vez que até então tal serviço não possuía qualquer previsão no Código de Trânsito Brasileiro ou na legislação esparsa federal, situação que impediria os demais entes federados de, por si só, regulamentar as atividades do âmbito próprio. Ocorre que, no ano de 2009, foi promulgada a Lei Federal 12.009, Lei 12.009 de 2009, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais de transporte de passageiros, mototaxistas, com o uso de motocicleta, e alterou a Lei 9.503 de 23 de setembro de 97 para dispor sobre as regras de segurança do serviço de transporte remunerado, estabelecendo regras gerais para a regulação desse serviço e da outra providência. A referida lei, além de autorizar o transporte individual de passageiros, estabeleceu normas gerais sobre os requisitos necessários ao exercício da atividade, conforme preceitua o presente projeto sob discussão. A atividade de transporte individual de passageiro por mototáxi, portanto, já é autorizada em todo o território nacional por meio da Lei Federal 12.009 de 2009. O artigo 8º deste diploma legal prevê que cabe ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentar o disposto no artigo 2º, o que de fato foi feito através da Resolução 356 de 2 de agosto de 2010. Na regulamentação, o artigo 16 estabelece os municípios que regulamentarem a prestação de serviços de mototáxi deverão fazê-lo em legislação própria, atendendo no mínimo ao disposto nessa resolução, podendo estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários do serviço, na forma do artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, deu-se por encerrada a controvérsia no que diz respeito à competência dos municípios para legislarem sobre o serviço de mototáxi, reconhecendo a legitimidade de leis por eles criadas. Nesse sentido, o projeto de lei 01/2020, por se tratar de regulamentação de um serviço de interesse público e local, bem como por autorizar a concessão de serviços públicos, caracteriza-se pela viabilidade de iniciativa, uma vez que proposto pelo vereador Matuzino Luiz de Souza, membro dessa Casa Legislativa, tratando-se de matéria da qual compete à Câmara Municipal dispor nos termos do artigo 34, inciso 5 da Lei Orgânica do Município de São José do Porto. Assim, a espécie normativa foi adequadamente aplicada através de lei ordinária, posto que a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal não relacionam este assunto com as matérias a serem tratadas por lei complementar. Assim, o projeto de lei apresentado está apto e adequado. Portanto, quanto à competência, iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo o melhor juízo, favorável à tramitação do projeto de encomenda.
da proposta. O presente projeto de lei dispõe sobre regulamentação do exercício das atividades dos profissionais de transporte passageiro, mototaxistas, serviço comunitário de rua, motoboy e motofrete, transporte de mercadorias. Do quórum, para aprovação da Lei Ordinária 01/2020, será necessário o voto favorável da maioria simples dos vereadores presentes na sessão plenária, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em turno único de discussão e votação. Das comissões permanentes, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conclusão. Diante de tudo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, depois de observadas as recomendações previstas neste parecer, a assessoria jurídica opina, salvo o melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei ordinária 01/2020. Senhora do Porto, 18 de março de 2020, ministro de Oliveira Pimenta, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei 01/2020, Poder Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação reuniu-se no dia 18 de março do corrente ano, a fim de apreciar o projeto de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, de autoria do vereador Matosinho Luiz de Souza, que visa regulamentar o exercício das atividades dos profissionais de transporte passageiro, mototaxista, serviço comunitário de rua, motoboy e transporte de mercadoria, motofrete. Parecer do relator, de autoria do vereador Matosinho Luiz de Souza, o projeto em epígrafe visa regulamentar o exercício das atividades dos profissionais de transporte de passageiros, serviço comunitário de rua e motofrete. Nos termos do regimento interno desta egrégia Casa Legislativa, a propositura deu entrada na pauta da reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020 e não recebeu emenda. Decorrido o prazo de pauta e após análise e emissão de parecer jurídico pela assessoria jurídica desta Casa, foi a preposição encaminhada a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no regimento interno. Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza legislativa, atende ao princípio da legalidade, enquanto a sua iniciativa se enquadra no rol dos assuntos de competência da Câmara Municipal, nos termos do artigo 34, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Senhora do Porto. Assim, verificando que o projeto de lei 01/2020 está de acordo com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município e obedece às técnicas jurídicas legislativas, opino favoravelmente pela tramitação dessa proposição. O parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota com o parecer do relator, salvo das comissões da Câmara Municipal de Senhora do Porto, 18 de março de 2020. Gabriel de Almeida, presidente, Arno Ribeiro dos Anjos, relator, Matosinho Luiz de Souza, membro. Passo o projeto da discussão e da votação. O projeto está dentro do Matosinho, bastante que está aqui. Agora, passando por aqui, se Deus quiser passar, é pelo prefeito agora, sensacional. Está lá o projeto? Então, Matosinho, você aprova ou desaprova? Proposta? Tizinho? Divino? Alex? Santiago? Rodrigo? Gabriel? Aprovado por todos. Agora é com o prefeito. Vamos. Agora é o projeto 02/2020, o qual também deu entrada nessa casa na reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020. O projeto ele recebeu emenda, a proposta de emenda modificativa, de acordo com o artigo 95, parágrafo 5º do regimento interno dessa Câmara Municipal de São Paulo, ao projeto de lei 02/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo do anexo 2 da Lei Municipal 706, de 2 de abril de 2016, da outra providência. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei 02/2020, que passa a ser a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o vencimento do cargo de chefe do setor de licitações e contratos, constante no anexo 2, quadro de cargos em comissão da lei complementar 706 de
706, 1 de abril de 2016, conforme o quadro abaixo. Denominação do cargo, chefe de setor de licitações e contratos, vencimento, R$ 2.500. Sala das sessões da Câmara Municipal do Estado do Porto, 18 de março de 2020. Divino Vieira da Silva, vereador. Foi emitido parecer jurídico a respeito dessa emenda. Referência, proposta de emenda modificativa ao projeto de lei complementar 02 de 2020. Autoria, Poder Legislativo, vereador Divino Vieira da Silva. Relatório, foi encaminhada à assessoria dessa casa para emissão de parecer a proposta de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 02 de 2020. É o sucinto relatório. Análise jurídica. O projeto 02 de 2020 versa sobre matéria de competência do município que face ao interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e no artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. A matéria é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno. No entanto, foi apresentada proposta de emenda modificativa ao projeto 02 de 2020 pelo vereador Divino Vieira da Silva, visando a redução do reajuste salarial proposto pelo chefe do Executivo, de R$ 3.500 para R$ 2.500. Visa-se que o poder de emendar projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo a ser exercido pelo Legislativo sofre expressa e severa limitação de índole constitucional, devendo observar a pertinência temática com a proposição original e não acarretar aumento de despesa. Há de se observar ainda que a Lei Orgânica Municipal do Porto prevê expressamente a competência da Câmara Municipal de dispor sobre matérias específicas de competência do município e, dentre elas, fixar e alterar rendimentos dos servidores municipais. Artigo 34 da Lei Orgânica. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, inciso 10, criar, transformar e extinguir cargos, empregos ou funções públicas do município, bem como fixar e alterar os vencimentos dos servidores municipais. Assim, a espécie normativa foi adequadamente aplicada através de proposta de emenda modificativa, pois vai de encontro com o que dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno. Portanto, quanto à competência, iniciativa e espécie normativa, a Procuradoria Jurídica opina, salvo melhor juízo, favorável à apresentação da proposta de emenda modificativa ao projeto de lei 02 de 2020. Da proposta, o projeto de lei complementar oriundo do chefe do Executivo tem como escopo alterar o dispositivo no anexo 2 da Lei Complementar 706 de 2016, plano de cargos e carreiras de vencimento dos servidores municipais do Estado do Porto e da outras providências, especialmente no que tange à remuneração do cargo de chefe do setor de licitações e contratos. Temos que o anexo 2 da Lei Complementar 706 fixou a remuneração do chefe do setor de licitações no importe de R$ 1.800 e o presente projeto de lei 02 de 2020 visa alterar essa remuneração para um montante de R$ 3.500. No entanto, a proposta de emenda modificativa apresentada pelo vereador Divino Vieira da Silva visa modificar o artigo 1º do projeto de lei 02 de 2020 para reduzir o valor da remuneração proposto no importe de R$ 3.500 para o valor de R$ 2.500. Do Código para aprovação da proposta de emenda modificativa ao projeto de lei, complementar a lei, será necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe a Lei Orgânica e o regimento interno, em turno único de discussão e votação. Conclusão. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade técnica e legislativa, a assessoria opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica da proposta de emenda modificativa da Lei Complementar 02 de 2020. Senado do Porto, 19 de março de 2020, Vinícius de Oliveira Pinheiro. Passa a emenda para a discussão. Essa emenda eu fiz assim. O salário de R$ 1.800 teve para R$ 3.500, que está com quase 95% de aumento. Isso de um aumento até possível. De 1.800 teve para 2.500, está na média de 40% de aumento. Um bom aumento também. Muitos queriam ter e poucos têm, entendeu? Então é por isso que eu fiz isso aí. Eu acho que é um bom salário. Não concordo não, porque o salário de toda a região, toda essa faixa de 3.500, eu voto pelo projeto original. Tem mais alguém falar do projeto? Na verdade,
esse projeto, quem pediu visto nesse projeto foi eu, né? Porque é o seguinte, eu analisei esse tempo aí até hoje, conversei com o pessoal, conversei realmente também com o Vinícius também, estudei, pensei como é que é a respeito disso aí, e realmente a gente no dia aqui eu achei até algo demais alterado, né? Mas a referente a esse tempo que eu tive, pensar e raciocinar as coisas, a menina que trabalha na sanitação, né, é uma parte muito responsável, tem que ter responsabilidade, é uma pessoa que tem que saber trabalhar, entender as coisas, né? Porque o município hoje, ele depende, para tocar qualquer obra, ele depende da sanitação. Se não tiver sanitação, o município vai parar todas as obras aí, né? E se você colocar uma pessoa competente ali para fazer as coisas erradas, vai dar um pepino, né? Então eu acho eu acho que não. Você acha aí, pode achar uma outra pessoa barata aí, mas não vai fazer as coisas certas que tem que fazer, né? Eu acho que no que eu pensei, eu acho que o negócio está mais ou menos de acordo aí, pelas pesquisas. Por que os anteriores já vêm trabalhando em 1800 faz tempo e ninguém está reclamando? Porque todos tinham remuneração, todos. Ninguém trabalhava por salário de 1.800. Tinha uma gratificação. Nunca ganharam 1.800. Eu, na verdade, eu nem pudesse, viu? Não fica ali. Porque a pessoa responde junto com o efeito de uma coisa errada. É um cargo de extrema responsabilidade. Se tiver que dar uma não vai dar para ela. E se ela não tivesse salário de 3, ela nem fica. E esse aumento de 3.500 de 4 anos? É 4 anos. É um cargo comissionado. Mas na verdade o aumento é um aumento, assim, o salário que tinha era muito defasado. O governo que demorou muito tempo para fazer isso aí. Muitos anos. O governo que montou isso todo, mano. Se for olhar bem, tem cargo que ele trabalha tanto, ele não tem responsabilidade de receber um negócio. Exatamente. Vai de agora, vai a vida toda. Isso aí. Aqui o aumento não está 95%, mas passa os 94%, tem que 94 e 95%. Então você deu 94,5%, e 95 a 3.510, entendeu? Emenda. Está votando a emenda. Está discussão a emenda, então vai votar. Tinha as emendas, né? Então depois na hora de votar. Agora vai ter uma emenda. Porque tem um desconto. Se for aprovado por 2.500, tem um desconto ainda, né? Vai cair quase no mesmo tempo. Vai no mesmo valor. Mas 2.500 caindo para 1.800, um desconto é bem lindo. Se você tiver 300, 1.800, realmente tirar 500, 2.500, o desconto é uma coisa. Se eu falar sempre, pessoal, vai todo mundo continuar na obra. Entendeu, Miguel? Os 3, igual os 3.500, os 3.500 vai receber também, mas os 3. Mais alguma coisa para falar? Então nós vamos pôr em votação o projeto. Projeto de revogação. A emenda. Com emenda ou sem emenda? Não, agora vai ser com emenda. Vai votar a emenda. Votar em emenda. Se vai aprovar a emenda ou vai rejeitar? Não, se vai aprovar ou não. A emenda. Porque se não aprovar a emenda, aí põe o projeto em votação. Se não aprovar. Se não aprovar a emenda, aí Se aprovar, o projeto vai. vai o projeto com a emenda. Então vou votar. Projeto tem emenda sem Com emenda, sim. Pode ser. Gabriel? Projeto sem emenda. Gordinho? Sem emenda. Santiago? Sem emenda. Alex? Sem emenda. Com emenda.